Estamos de volta com Justiça Cidadã, o programa que leva o juiz até a comunidade. E você sabe, você pode mandar as suas dúvidas e sugestões para o e-mail justiçacidadã@diariosp.com.br. Hoje nós estamos aqui conversando com o Dr. Paulo Bacará sobre execuções criminais. A doutora Valéria tinha perguntado sobre o auxílio reclusão, não é isso? Então, para que a pessoa tenha direito a esse benefício, na verdade, ele precisa estar empregado ou pelo menos ter recolhido o INSS como se fosse um empregado ou um autônomo. Exato. O benefício só é para quem tem o seguro do INSS, para quem pagou a parcela do INSS como empregado, como autônomo. O empregado acho que é 8%, autônomo é 20%. E aí a família recebe o benefício. Não é para todo mundo, não é todo sentenciado que recebe esse valor, não é o fato de uma pessoa estar presa que a família tem direito a um benefício do governo. Outra dúvida que acho que acontece com bastante frequência, depois que a pessoa foi condenada, daí ela está, por exemplo, recolhida, cumprindo um sistema de regime fechado. Para ela mudar de regime para o semiaberto, ela precisa ter um advogado que faça esse pedido? Quem que acompanha isso para fazer essa alteração? O ideal é que todo mundo esteja acompanhado por um advogado toda vez que lida com a justiça. Na execução criminal, se a pessoa não tiver um advogado, seja porque não tem como contratar ou porque não quis contratar, a Defensoria Pública atua em favor. Normalmente é uma atuação muito boa. Os profissionais da Defensoria Pública aqui do Estado de São Paulo são muito aguerridos, são tecnicamente muito bem preparados para isso. Mas se puder contratar um advogado, até melhor, porque o acompanhamento é mais próximo, é mais detalhado e pode ser mais específico com relação ao benefício da pessoa exclusivamente. Mas na execução criminal também, o próprio sentenciado pode solicitar ao juiz o benefício e a família também pode solicitar esse benefício diretamente, fazendo às vezes até por folha de caderno, tudo isso é encaminhado. Normalmente os juízes abrem vista à Defensoria Pública ou ao advogado para que aquele benefício seja dado um aspecto técnico melhor e até verificado se não tem um benefício melhor do que aquele. Mas então não tem perigo assim da pessoa que já tem direito a progredir para um outro regime ficar presa no regime fechado, por exemplo? As varas de execução criminal do Estado de São Paulo, não só a de Guarulhos, onde eu trabalhei, mas elas costumam ter um volume muito grande. A população carcerária é muito grande, o número de funcionários é reduzido e não é uma área que gera um interesse grande da comunidade para ter um número excessivo de juízes e de servidores. Por conta disso, todas estão sobrecarregadas e às vezes demora um pouco para conseguir apreciar todos os benefícios que estão lá, progressão do semiaberto, uma remissão porque trabalhou, ou outros, comutação por conta de indulto. Todos esses benefícios demoram um tempo por conta dessa sobrecarga. Não tem o risco da pessoa perder o término da pena dela e permanecer presa. Isso daí tem um controle, existem alertas, tanto no presídio, na penitenciária, como na vara de execução, quando terminam as penas. Mas o benefício às vezes passa um pouco daquele 1/6 especificamente, até o juiz conseguir apreciar, mandar para o Ministério Público, que tem que ser ouvido sempre. Às vezes o defensor, se o Ministério Público for contra, o defensor também vai falar de novo, e aí o juiz vai julgar ao final. Às vezes passa um pouco daquele 1/6. Então é aconselhável, como as próprias pessoas ou o familiar mesmo pode fazer o pedido, que eles consultem ou procurem a defensoria, né, para sempre estarem atentos a esse término do prazo do regime. O ideal é realmente o contato com o advogado, com o defensor público, se for o caso, consulta direta, eles fazem atendimento ao público para poder ter o acompanhamento da execução com rigor para evitar o atraso. Muito bem, agora nós vamos às ruas, porque quem faz a pergunta é você. Por que alguns presos ficam mais tempo do que deveriam na prisão? Tem o ponto que eu já até mencionei da progressão, às vezes a demora na apreciação do benefício e a pessoa ter direito a ir para um regime mais brando fora da prisão. E também tem uma outra situação que pode acontecer, caso a pessoa responda o processo preso, por aquele motivo de ser grave ou ter um histórico criminoso, e a pessoa for condenada, no curso do processo, se ela continuar presa, o recurso pode reduzir a pena dela. Então, vamos imaginar, uma pessoa foi condenada a 5 anos pelo juiz no primeiro grau, teve um recurso e esse recurso reduziu a pena para 2, para 3 anos.
Como esse recurso demora para ser julgado, às vezes essa redução de pena gera que a pessoa fique mais tempo do que a pena ao final que ela foi condenada. Mas os juízes, os desembargadores verificam quando julgam os recursos, quando sentenciam, se a pessoa não está ao tempo de prisão, já não superou o que ele fixou na própria sentença. Nesse momento acaba saindo um alvará de soltura imediatamente, ainda que seja alguns dias depois do que aquela pena foi fixada. E existe algum tempo máximo que uma pessoa pode ficar presa? Aqui no Brasil a gente não admite a prisão perpétua para o resto da vida. O limite máximo que a nossa lei admite são 30 anos. O que acontece é que as pessoas podem praticar um crime no meio do caminho desses 30 anos e aí vai ter que recontar esses 30 anos para chegar à pena final. Mas se a pessoa não praticar nenhum novo crime, o máximo de tempo que ela tem de cumprimento de pena é 30 anos, independente do quanto foi fixado numa sentença. Quer dizer, mesmo se ele foi condenado a 102 anos de prisão, obviamente que ele não ia ficar os 102 anos, Sim. não vai nem viver isso, né? Mas não vai cumprir 60 anos, 70 anos, nada disso. Não, ele vai cumprir os 30 anos. O máximo que ele vai ter é 30 anos dentro da prisão. O que vai ter de repercussão a essa pena de 100, de 200, às vezes até de 1000 anos, dependendo dos crimes que praticar, é com relação aos benefícios que ele tem. Vai demorar mais para ele obter os benefícios, porque para os benefícios nós vamos considerar o tempo total de pena. Ah, então 1/6 para mudar de regime seria pelo tempo total. Exato, 1/6 de 100 anos e não 1/6 dos 30. Mas de cumprimento de pena, só 30 anos. Ele poderia passar 30 anos em regime fechado direto. Sim, se a pena ao total for tão grande que 1/6 dela não chega a 30 anos, pode ficar em regime fechado o tempo inteiro. E se o preso ele quiser estudar na cadeia, tem alguma possibilidade de ter estudo na cadeia? Porque eu também me recordo da época que eu era juíza em Serra Negra, que eu também trabalhei no crime, e teve uma experiência muito frutífera, inclusive em Bragança Paulista, né, que foi um colega nosso que instituiu, que permitia tanto que os presos saíssem para trabalhar e voltassem, quanto que eles estudassem, ou alguns davam aula dentro da cadeia. Existe o estudo, hoje em dia até tem lei prevendo isso. Para cada 12 horas de estudo, conta como um dia de pena cumprida para cada sentenciado. E para quem está no regime semiaberto, que é aquele regime de segurança menor, em estabelecimento que ele pode trabalhar, pode até sair do estabelecimento e voltar à noite, ele pode frequentar cursos e aí voltar à noite para o estabelecimento. Isso daí ele precisa de uma autorização do juiz para poder sair do estabelecimento. Quer dizer, o juiz vai avaliar se ele tem bom comportamento, se não oferece risco, para poder autorizar ele a sair. Exato, tem que ter um comportamento compatível com a ideia de estar fora do estabelecimento e cumprindo pena ao mesmo tempo. E quando ele trabalha, isso repercute de alguma forma na pena dele? Também tem uma conta, ao invés de 12 horas como estudo, são 3 dias. 3 dias de trabalho, ele tem direito a um dia de pena considerada como cumprida. E o que é o regime disciplinar diferenciado? O regime disciplinar diferenciado, apelidado de RDD, ele foi criado para situações peculiares em que o sentenciado praticou uma falta grave e essa falta gerou uma repercussão dentro do estabelecimento de desordem, de bagunça, de desobediência. Normalmente são as rebeliões. Ele também foi criado para sentenciados que integram organizações criminosas, como o PCC. A pessoa fica nesse regime de uma maneira mais drástica que o próprio regime fechado. As celas são individuais, ele fica isolado nessa cela, só tendo direito a banho de sol por 2 horas a cada dia, e durante a semana ele pode ter visita de até 2 pessoas por até 2 horas. E que tipos de objetos, ou materiais, alimentos pode entrar na cadeia? Se o parente do preso quer levar para ele alguma coisa no dia da visita, o que pode entrar, o que não pode entrar? Cada estabelecimento tem um rol, normalmente se dá até para buscar na internet, seja por site da Secretaria de Administração Penitenciária ou até das famílias organizam isso. E tem um rol de materiais que podem ser levados nas visitas, enviados num dia certo, que eles chamam até de jumbo, ou até enviados por SEDEX. Isso daí depende muito do estabelecimento por conta de cores, de materiais ou até de uniformização. As cores até parece engraçado a gente mencionar que tem limitação, mas é porque alguns materiais podem ser usados para disfarçar a cor da barra na cela. Em caso eles cerrem a cela, eles podem usar aquela cor naquele material, uma resina, um sabonete,
para disfarçar uma serra que foi cortada dentro do estabelecimento. E dentro do estabelecimento prisional, os presos são separados pelos tipos de crime que eles cometeram ou não tem essa divisão? A divisão não é toda com rigor, depende muito do crime, depende muito do perfil. Via de regra, existe uma população carcerária geral que tem crimes variados, crimes contra o patrimônio, tráfico de droga, homicídio, podem ser misturados, não tem nenhum problema. Existem alguns crimes que geram repercussão se misturados com a população comum. Por exemplo, o estupro é um crime que não gera um bom convívio. Normalmente o estuprador é mal visto pela população carcerária em geral. Então existem unidades com outro perfil para abrigar essas pessoas que têm esse tipo de crime que dá problema. E existe algum controle para a entrada de celular nos presídios? Porque muito se ouve, né, hoje que tem celular crimes praticados dentro do próprio presídio com celular. Que o próprio PCC tem como se comunicar através de celular. O ingresso de celular é proibido em todo o estabelecimento. É até crime ingressar com celular, mesmo se for visita, se for sentenciado, é até pior, porque eles, além do crime, eles podem responder por falta grave, ser colocado em castigo, em cela disciplinar, podem, eventualmente citando no semiaberto, regredir. Então, para eles é pior até isso daí, mas é uma infração e tem um controle. Tem revista, tem raio-x em todo ingresso. Recentemente até teve aqui na Grande São Paulo, tentaram lançar para dentro do estabelecimento, se não me engano foram telefones celulares por drone. Então, também agora, novidade, os estabelecimentos estão tendo que se adequar a isso. Existem telas, quem tiver curiosidade de ver uma penitenciária mais próxima, consegue ver na beira das estradas que existem telas nas laterais para impedir que as pessoas arremessem coisa para dentro. Quer dizer, eles estão sempre se aperfeiçoando e a administração tem que estar correndo para evitar que as coisas ocorram ao contrário, né? A criatividade humana sempre tenta superar esse tipo de desafio. E como funciona a visita íntima? Todo preso tem direito a ter visita íntima se ele tiver uma namorada, uma esposa? Não é uma situação tão fácil assim de a pessoa acabou de ser presa e adquiriu uma namorada depois disso e resolveu ter uma visita íntima. A visita íntima depende de alguns requisitos e um deles é ter um convívio, um namoro, um relacionamento anterior à prisão. Aí o preso toda vez que ele entra no estabelecimento, ele preenche um cadastro em que ele indica quem que é a pessoa do relacionamento dele e essa pessoa vai ser autorizada para entrar e fazer a visita íntima. Enquanto ele tá tendo visita íntima, tal, a pessoa engravida, né, a mulher engravida, e aí ele quer casar e ele continua preso. Ele tem direito de sair para casar ou pode fazer o casamento dentro do presídio? Isso vai depender muito do regime que ele está. Se ele estiver no regime fechado, o casamento não necessariamente é uma possibilidade de autorização especial para sair. Se ele estiver no regime semiaberto, que tem a previsão de saídas temporárias, aí ele tem como pedir. As saídas temporárias podem ser para visita da família, mas existe uma previsão na lei para outras situações que forem positivas para o convívio do sentenciado. E nesse caso seria interessante até o deferimento de uma autorização de saída temporária para ele poder se casar. Bom, nós vamos agora para um rápido intervalo, mas voltamos já. Fique com a gente.